Chegou mais uma sexta-feira. Sexta-feira é dia daquele programa mais descontraído, talvez, mais relax, com determinados quadros. Mas o que abordaremos no Tira-Teima de hoje, Sammy Boy? Você já sabe? Hoje vamos esmiuçar as diferenças entre dividend yield e payout e recebemos também dúvidas sobre o assunto e como missão dada é missão cumprida, vamos responder tudo. Exatamente. E temos ainda, é claro, como toda sexta-feira, o Invest Cult, então não perca tempo mudando de canal. Perca tempo ficando aqui. Porque talvez seja um investimento do seu tempo, você possa ganhar tempo no futuro. Exatamente, nunca se sabe. Não tem nada a ver isso. Não tem o menor sentido. Pode rodar. Amiguinhos e amiguinhas, nesse tempo de internet, as pessoas, sexta-feira, o que você pensa? Praia, Rio de Janeiro, e você lembra de Carlos Drummond de Android em Copacabana, aquela estátua? Sim, tá lá parado faz tempo, né? Tá lá, parou no Muito tempo. paciente. Ele parou no tempo. Está paciente. Foi ele que picharam uma vez. Foi. Ele tá lá Depredado. observando, né? Está o que observando. acontece. Ele deve estar triste, sabe, onde ele estiver, mas vamos lá, sem mais delongas. A primeira pergunta é de Admilson Cassimiro. Ele fala o seguinte: expliquem a relação de pagamento de dividend yield e payout. É possível o ativo ter payout de 0% e mesmo assim ser um bom pagador de dividendos? Isso é uma pergunta técnica, mas assim, a gente vai falar bastante disso hoje, mas a primeira coisa que a gente pode dizer é o seguinte: você tem lucro, então a empresa tem lucro. Esse lucro você pode dividir percentualmente. Quantos por cento você vai reinvestir e quantos por cento você vai distribuir. A porcentagem que você vai distribuir do lucro é o payout. Então, é isso. Então, teoricamente, se você distribuiu 0 de payout, você reinvestiu tudo. E se você reinvestiu tudo, não tem dividendo. Então, em outras palavras, existe uma relação entre o dividend yield e o payout. O último é um indicador que mostra a porcentagem do lucro líquido que uma companhia distribui aos seus acionistas, como o Sam falou. Essa distribuição tanto pode ser em dividendos quanto em juros sobre capital próprio. E a porcentagem do payout é definida pela companhia. A gente percebe que as empresas mais consolidadas, maduras, costumam ter um payout maior do que as que estão em fase de crescimento. E isso acontece porque toda empresa que precisa se consolidar no mercado utiliza seus lucros ou parte dele para expansão dos negócios, para investir em tecnologia e onde mais for necessário. Você sabe que são dois nomes, né? Você tem o percentual que vai pelo payout e o percentual que é reinvestido é chamado de plowback. Então o payout, percentual do payout, mais o percentual do plowback tem que dar 100%. Então você distribuiu 80%, 80% é seu payout, 20% é o payback. E para não ter dúvida, o que o payout tem a ver com o dividend yield? O payout, mais uma vez, é o indicador que define o valor dos dividendos. Então, se o payout tem uma redução, logo o dividend yield também terá. O payout é a proporção do lucro que será distribuído. Quanto maior o payout, maior o percentual do lucro aos acionistas. E quanto menor, menor será a distribuição. Então, é relativo. Cuidado com esse negócio de dividendos, porque todo mundo fala assim, eu quero bons dividendos, eu quero bons dividendos, eu quero bons dividendos. Não é evidente que é melhor para o acionista dividendos altos. Porque se a empresa ela não paga dividendo, pode não pagar nada dividendos, mas ela está reinvestida a uma taxa que a faz crescer exponencialmente, você vai ter muito mais valorização da ação. Então, pensa o seguinte: eu tinha uma ação que estava R$10, aí ela deu lucro, ela começou a valer 11. Quando me pagam R$1 de dividendo, ela volta a valer 10, é o que chama preço ex-dividendo. Então, na prática, tanto faz eu ter uma ação que vale 11, e se eu quiser me desfazer de R$1 vendo a parte, uma partinha dela e ficar com 10, ou ter R$10 na mão e 1 no bolso. É verdade que tem uma diferença tributária. Dividendo você não paga, tributo, pelo menos até a reforma tributária, e valorização de capital tem aquelas regras que você paga. Mas, de qualquer forma, não são poucos os casos de empresas que cresceram exponencialmente. Até porque você vê que você pode investir, crescer,
o gestor ele não é motivado a pagar dividendo, pelo contrário, ele vai usar esse dinheiro para financiar suas expansões. Uma outra pergunta, Isabel Cremasco mandou a seguinte: qual é o cálculo que devo fazer para saber o valor do dividendo de uma ação pagadora, Sammy Boy? Então vamos supor que uma ação de uma empresa pague R$1 de dividendo por ação e que essa ação custe R$10. Então, tendo esses números, você divide o dividendo pelo preço da ação e aí você vai achar 0,10. 1 dividido por 10 dá 0,10. Normalmente é expresso em percentual, então 0,10 equivale a 10%. Exatamente. Ou seja, o dividend yield dessa empresa é 10%. Muito bem. Já o Felipe Amorim também questionou, mas por que as empresas pagam dividendos, meu caro Doni? Olha só, elas pagam para dividir os seus lucros com os seus acionistas. Os acionistas são os sócios da companhia indiretamente. Com o dinheiro deles é que as empresas conseguem alavancar projetos que, se não fossem os acionistas, teriam de se endividar. Tem empresas que dão prejuízo, e daí, óbvio, que não tem lucro a ser distribuído. No Brasil, a cultura do dividendo é muito difundida entre as companhias de capital aberto. Tem até a obrigação, né, de pagar dividendo nas PNs, mas vamos lá. Exatamente. Já nos Estados Unidos, muitas empresas preferem reinvestir os lucros no seu próprio negócio, ou até mesmo recomprar ações, porque com isso eles têm a sua participação elevada na empresa, né? Mas tem companhias que, na verdade, utilizam os dividendos como um recurso para atrair investidores. Então, um exemplo é quando as ações estão negociadas a um preço relativamente baixo. Tem empresas que aumentam a distribuição dos dividendos para atrair esses investidores. Geralmente, a regra seria empresas que já estão mais consolidadas, empresas que já são mais maduras, elas tendem a pagar mais dividendos, porque ela não tem um potencial de crescimento grande. Por outro lado, empresas que tecnologia ou que estão crescendo muito de tamanho, elas tendem a não pagar dividendos ou pagar um mínimo de dividendos para poder reinvestir, já que não faz muito sentido você ficar pagando dividendo com um braço e com o outro você pede empréstimo, né? Então elas fazem isso. Vamos dar uma olhada também em alguns comentários, não apenas perguntas. O Auro Cortes comentou o seguinte: seria interessante convidar gestores de fundos para debater as expectativas sobre 2021 e explicar as premissas das carteiras. Interessante. É legal. Gostei. Já o Flávio Douglas nos enviou o seguinte comentário: realizar investimentos é tenso. Sorte poder começar o dia recebendo notícias e dicas com o bom humor de vocês. Até parece que vocês não têm problemas. Eu digo assim, se eu contar os problemas pro carroceiro, até o burro chora, de tão triste que é. E a gente encontrou um stalker de Samidana, dizendo o seguinte: olha só, estava atrás de você, Samidana, eu te acompanhava pela Globo News, agora não perco mais, acabei de me inscrever no canal e assim posso entender um pouco de economia. Qual que é o stalker, para mandar um abraço para ele? É um stalker misterioso. Ah, é um stalker misterioso? Então, caro stalker misterioso, espero que você não me mate e que seja bem-vindo. Vamos agora para a próxima vinheta? Hoje é dia. Hoje tem, Doni. Hoje tem o quê? Investe Put. Pode rodar a vinheta. Então, agora mudou, a gente está dando uma dica, porque a gente está dando mais peso na dica. Então você pode começar. Qual foi a nossa escolha para esta sexta-feira aprazível, ainda em janeiro? É porque nós fazemos uma reunião aqui. Sim, uma reunião de... A gente se debruça. Sim. Né? Na pauta. Sobre esta pauta. Às 3h30 da manhã, faz a reunião, escreve o texto e aí sim vai a público. Exato. E aí a gente agora está separando 2 horas por reunião, só para discutir a dica. Sim. Né? Então imagina quando eram 2 itens, 2 filmes ou 2 livros e tal. Então agora a gente traz dicas robustas, mas que tem que estar de comum acordo, o que nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil, mas a vida é assim, né? E a nossa dica de hoje é um livro que conta a história de vida do homem por trás da Nike, Phil Knight. A obra aborda a vida dele desde que era jovem, quando, após se formar, viajou como mochileiro pelo mundo e quis ter uma vida fora dos padrões convencionais. Em vez de trabalhar em grandes corporações, ele preferiu criar algo próprio, Sammy Boy. Segundo a obra, tudo começou com $50 que foi emprestado pelo pai dele. Com esse valor, ele abriu uma empresa na década de 60, cuja missão era importar tênis do Japão de alta qualidade e preço baixo custo.
E daí em diante o livro traz toda a narrativa da sua trajetória até a Nike se tornar uma das marcas mais emblemáticas, inovadoras e rentáveis do planeta, Doni. É isso aí, é interessante lá na autobiografia também, porque o Phil, nosso parceiro, nosso amigo, Fifi, Phil, né? Fifi. O Fifi apresenta todos os detalhes dos riscos que correu, como também os trunfos que ele teve, as vitórias que ele alcançou, como foi enfrentar a concorrência, os golpes de sorte. Também, enfim, ele conta como foram os contratos com grandes atletas. Exemplo do Michael Jordan, né, que após a criação do Nike Air, fez com que as vendas explodissem. Isso está até naquele documentário lá da Netflix que se chama Arremesso Final. Arremesso, que é brilhante também. Também, mas isso a gente não sei, já falou, se não ficar por outro dia. De qualquer forma, o livro que a gente está falando se chama A Marca da Vitória, a autobiografia do criador da Nike. Fica a dica, leitura interessante, vale a pena o tempo, trata de empreendedorismo e uma boa dose de conhecimento. É isso, e se não quiser Também dedicar suas horas nessa leitura, tem alguns aplicativos que fazem um resumão. tem o resumão, tem o aplicativo Em pouco mais de 10 minutos você consegue tem ler. 20 minutos, 10 minutos, mas se quiser ler, leia. Escolhe o que você quer isso. fazer, tá bom? Tudo bem, chegou a hora então de passar para o próximo tópico, Sim. chamar o giro de notícias para você ficar atualizado do que aconteceu. Pode rodar. O governo indiano, enfim, liberou a exportação comercial de vacinas contra a Covid para o Brasil. As primeiras remessas serão encaminhadas nesta sexta-feira, segundo o secretário de Relações Exteriores da Índia. As vacinas desenvolvidas pela farmacêutica AstraZeneca e pela Universidade de Oxford estão sendo fabricadas no Instituto Serum, que recebeu pedidos de todos os países do mundo. Por enquanto, as doses do imunizante serão importadas, já que a Fundação Oswaldo Cruz sofreu um atraso nos insumos. E a Ambev fechou parceria com uma startup e uma montadora para a produção de 1.000 carros elétricos, incluindo vans e caminhões. Os planos da gigante de bebidas é ter metade da sua frota rodando com energia limpa até 2023. O valor do investimento não foi revelado. A Vale e o governo de Minas Gerais não chegaram a um acordo sobre as reparações pelo desastre em Brumadinho. Segundo o secretário do Estado, a mineradora tem o prazo de 1 semana para apresentar uma nova proposta. Com isso, deverá voltar a tramitar em primeira instância um processo em que o governo estadual e outras autoridades pedem reparações à companhia. Depois do giro, vamos ver como foi o fechamento do mercado. O Ibovespa fechou em queda de 1,10% e encerrou o dia acima dos 118 mil pontos. Apesar do otimismo global, com o governo de Biden, que deve trazer mais estímulos econômicos, os brasileiros estão preocupados com a situação fiscal do país. As maiores altas foram de PetroRio e B2W. Já as maiores baixas foram de Eletrobras e das construtoras Ezetec e Cyrela. Já a moeda americana encerrou a quinta-feira em alta de 0,9%, cotada a R$ 5,36. Giramos, demos dica, comentários, dúvidas, fechamento de mercado. Então agora é a hora de se despedir, de dar tchau, desejar uma boa sexta, uma boa semana, bom final de semana e segunda estamos de volta, firmes e talvez não tão fortes, mas deixe seu comentário, se inscreva no canal, contamos com você. Perguntas, dúvidas, críticas, elogios, quem sabe, compartilhamentos, vivemos disso. É isso aí. Valeu, obrigado pela companhia. Tchau.